Estado Mínimo Ideias Máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios. Fala galera, diga aí, bom dia, boa tarde e muitíssimo boa noite. Temporada 2025. Tô com dois caras aqui, dois amigos, né? Dois amigos pessoais, dois caras que eu gosto muito. Um deles é meu pato em tudo que a gente faz, né? Inclusive ele não aceita o desafio que eu faço ele direto no jiu-jitsu. Já fiz algumas vezes, ele arrega. E olha que ele tem muito mais peso que eu, hein, Igor? O cara, enfim, não dá pra entender. Como é? Eu não iria pra cima. Não, eu tenho certeza, não. De boa, cara. Tem uns gifs eu dando uns tapas nele, um negócio assim. Fica quieto aí, isso aí. Bom, eu tô aqui com dois amigos, Igor e Pedro. Zordan, muito obrigado pela presença de vocês. A gente tá aqui pra falar sobre negócios, private equity e M&A. Vocês dois que são, enfim, feras nesse assunto. A gente já conversou algumas vezes, mas antes de entrar propriamente no nosso papo, eu tenho que agradecer a quem permite que esteja aqui, né? Você até elogiou, né, Igor, que é a nossa estrutura. Então, em primeiro lugar, tem que agradecer a Apex e o Mendonça Machado, que são os dois idealizadores do BRM Podcast, cara. A gente tem podcast aqui de economia, de finanças pessoais. A gente tem podcast Notícia Diária. A gente tá sempre conversando, você acompanha bastante. Acho que você acompanha até mais do que o Zordan, cara, que é daqui da casa, entendeu? Mentira. Ah, mentira? Ah, tá fazendo peixe, né? E tem que agradecer aos Laboratórios Tomazes, um dos 10 maiores parques de análises clínicas do país, né? Que deixa sempre o recado da galera se vacinar contra a gripe. A gente tava até brincando no negócio do episódio 38 aqui. Não tem nada de vacina obrigatória, não tá falando nada disso. Tá falando, vai lá, se você quiser se proteger contra a gripe, fica a dica de ser no Tomásio, que tem a parceria com a CVP Vacinas, então fica essa dica aí. E saizinho bom, hein? Muito bom. Conhecia não, Igor? Não conhecia. Pois é, Vibes ali na Praia do Canto, um abraço pro Thiago. Você conhece de tempos, né? Com Bom pra certeza cacete. consegui um cliente bom. novo. Aí, tá vendo? Muito bom. E esse tesouro, ainda não é tesouro nacional, mas uma hora vai ser, que é esse tesouro estadual aqui, que são os biscoitinhos da Claídes. A gente pode abrir, tá? Na hora aí, se quiser. Por favor. A gente abre aí, vai comendo, não tem essa não. Galera, vamos lá. Por favor, Igor, você primeiro. Quem são Igor e Pedro? Claro. Primeiramente, um prazer enorme estar aqui com você, Marcelo. Eu que sou um assíduo Verdade. acompanhante verdade. desse podcast desde muito tempo e sempre estou trocando umas ideias com você sobre alguns temas que, particularmente, eu gosto bastante. Bem, Até escreveu pro nosso Instagram, né? Vai sair. Sim, não pois sei se é. é a época que esse episódio vai sair. Hoje é dia 23, esse episódio sai na próxima quarta, dia 28. Até furei a fila pra botar vocês aí. legal. Porque acho que o tema tem a ver, né? Com o momento do Brasil. Eu não sei se já vai ter saído ainda, mas você agora, inclusive, escreveu lá pro nosso podcast, no Ótimo. Instagram do podcast. Não, Obrigado por isso também. Isso é um passatempo que eu estou tomando gosto aí com É. o momento que a gente está passando. E basicamente a ideia aqui, primeiro, é agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito bom. Pedro, um cara que também eu sempre troco figurinhas, o Borba, o time da Apex como um todo. E você que está liderando esse projeto que está bem encantador. Valeu, cara. Bem, sou capixaba, saí daqui há alguns anos atrás, quase 16 anos, sem revelar a idade aqui, né? Mas formado em contábeis na UFES, comecei minha carreira na área de auditoria e depois migrei para o M&A dentro de uma consultoria global. Depois tive uma passagem por uma startup como cofundador chamada Motu, que, coincidentemente também é investida aqui da Apex. Sim, sim. E depois parei aqui na JK Capital como sócio na área de M&A, Legal. que é uma das principais boutiques de M&A do Brasil e tem sido bem desafiador. Eu estive o lá, trabalho. bem bonita a sede, cara. Bem legal. Legal, o né? espaço de vocês. Muito bom. Mas a gente que agradece, tá? E aí, Pedrão? Amigão, primeiro, obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre um prazer estar aqui. Você é um ingrato. Eu escuto bastante, desde antes de ser aqui na Apex. Tá? Pai, esse cara, a maior ingratidão que ele tem é essa. Essa, né? Cadeira. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu É sempre um prazer estar aqui, poder falar um pouco sobre o nosso dia a dia, sobre como que a gente está vendo o mercado e os impactos que a gente percebe ali na pele todo dia. Uhum. Igor é um grande parceiro, feliz de estar aqui com ele. A gente, apesar de estar em casas diferentes, mas é sempre legal ver as pessoas, né, crescendo e, mais que isso, ver o mercado se desenvolvendo. A gente precisa sempre de pessoas boas para fazer com que o mercado evolua e cada vez gere mais negócio. Sem dúvida que beneficia todo mundo. Né? Exatamente. Legal. É um ciclo virtuoso. Como assim, acho que o Igor acabou falando um pouquinho, mas como que vocês chegaram no mundo do M&A, assim? Porque, vamos lá, Igor, de novo assim, quando for uma pergunta pros dois, eu vou fazer sempre nesse caminho, assim. Contábeis, auditoria, aí auditoria, como que você caiu na JK, no M&A? Ou você já fazia antes do JK M&A? Fazia antes da JK. Basicamente, a minha história é um pouco engraçada. Eu acho que eu nunca falei isso para tão pouco, alguns amigos sabem disso, mas
eu decidi entrar no mundo do M&A através de uma novela que tinha um cara chamado Cadinho e ele fazia Tá de fusões sacanagem. e aquisições. Não tá de sacanagem. Pô, você perguntou, cara, eu sentindo o papel de abrir essa, Vamos por isso que sai as coisas aqui. essa informação Tinha aqui. 3 mulheres, 2. Não, pô, essa parte era a parte que eu não gostaria que você... Não imaginei que você só se fosse inspirou- lembrar. Você só se inspirou na profissão, né? Exato, Ok. Exatamente. Justamente o Cadinho da novela. E por coincidência, ele trabalhava com M&A. E eu comecei na carreira como trainee da UI em 2009. E tinha que passar obrigatoriamente pela área de M&A. Pela área de auditoria. Uhum. E passei 2 anos na área de auditoria. Foi muito interessante porque eu consegui ter acesso a todas as mudanças da legislação contábil. Na época a gente estava falando da implantação do IFRS no Brasil. Sim. Então, do ponto de vista de contabilidade, foi muito bom para poder viver isso na prática, né? Participar de alguns IPOs e alguns movimentos que eram nesse nível. Mas sempre com a cabeça em M&A. E logo depois, na primeira oportunidade que eu tive para poder migrar dentro da UI para a área de consultoria em M&A, eu fui. Então, foi mais ou menos esse long story short. Não, legal. E você, Pedrão? O meu caminho foi um pouco inverso do Igor em relação a... Cara, eu fiz a administração na FAESA, então aqui, se hoje o Espírito Santo ele está desenvolvendo agora em M&A, né? Nos últimos 10 anos. Cara, quando eu fazia faculdade, nós tínhamos pouquíssimas coisas. O histórico de transação no Espírito Santo era menor ainda. E aí pouco se falava e na faculdade mesmo não tinha muita coisa. E aí eu pegava o dinheiro do estágio ali e ia uma vez por mês para o Rio de Janeiro. Na época a XP acho que ficava no centro do Rio de Janeiro, eu ia fazer curso de mercado financeiro. Pegava o carro aqui na sexta-feira, saía, fazia o curso sexta, sábado, e voltava no domingo, ia fazer isso uma vez por mês. Puxado, hein, velho? E aí eu tive o primeiro contato ali com o mundo do M&A, fui saber o que era. Na época eu gostava de ação. E aí depois eu fui descobrindo o que era o M&A, fui gostando. E aí comecei a trabalhar, mas a minha experiência com M&A foi muito mais voltada para o corporativo. Então fui sempre fazendo M&A, a gente brinca que é um pouco mais fácil, mas quando você tem o cheque e a caneta na mão, né? É mais fácil você poder escolher os ativos que você quer. Você tá falando como comprador. Como comprador, Ok. exatamente. Então, e aí, eu tô aqui na Apex já tem 3 anos, né? E aí Tem uma isso tudo visão. já, velho? 2022. Passa rápido. Passa rápido. O mercado financeiro é dobrado. Isso aí. E aí, agora, né, com uma outra perspectiva, né? Com a perspectiva ali do outro lado de assessoria. Agora sim, vamos lá. O cara que vai trabalhar com M&A, o cara tem que ter uma base, me corrija se eu estiver errado, principalmente de finanças e contabilidade, principalmente, né? Imagino, né? Assim. Você, beleza, Igor, você formou em contabilidade. Mas de contabilidade para finanças tem um grande gap aí. Sim. Pedro, administração. Até administração para finanças e contabilidade também tem um grande gap. Como que vocês preencheram esse gap? Muita prática e muito estudo. Então, acho que são os 2 elementos que impulsionam qualquer carreira, na minha visão. Então, pelo fato de ter participado durante muitos anos do time da UI, Ok. na área de M&A, a gente era exposto a um número muito grande de projetos. Então, assim, eu tive essa oportunidade de começar desde trainee até basicamente gerente sênior, ou seja, quase 11 anos de carreira, sendo exposto a um número de projetos que fez com que meu conhecimento aumentasse. E você está super certo na sua análise, porque boa parte do que a gente atua aqui na prática, não existe matéria isso na faculdade para você aprender sobre É por isso que eu construção de pergunto. tese, análises macroeconômicas, análises microeconômicas específicos no caso de Acho uma que se transação. fala da economia também, né? Porque para você falar em M&A, você tem que analisar toda a Exatamente. macroeconomia, né? Tem jeito. Tentar olhar para o futuro e antecipar os movimentos certeza. econômicos futuros. Que não é fácil. É isso. E eu ainda acrescentaria o jurídico, que acaba, quando você entra no M&A ali, o teu primeiro contato, você acha que a tua atividade só vai até a parte financeira, né? Você acha, não, daqui a pouco começa a parte jurídica, vai entrar os assessores ali, tá tudo resolvido. É porque no caso vem os assessores, foi isso que eu pensei, né? Tava falando. Mas assim, acaba que não é, né? Quando você começa Você tem que ler os contratos e opinar. Você discute, você
pô, dar opinião sobre cláusula também, óbvio que grande parte do suporte disso vem dos assessores jurídicos, mas assim, não te exime de ter que ter um conhecimento ali muito assim, aprofundado também sobre a temática. Outra parte que é muito importante no M&A é a parte de estratégia, que até a graduação ali, você começa a ter, principalmente ali a administração, você tem alguns... Estratégia empresarial, estratégia da empresa, do negócio? Estratégia de negociação. De negociação, ok. De negociação, né? Porque... Cara, você tem que, você do outro lado, você quer o quê? Vender o ativo pelo maior valor possível, extrair Sem dúvida. Assim, o maior valor daquilo ali. Sem dúvida. Então, é você saber o que falar, quando falar, para quem falar. Então, isso também é muito importante e faz parte de todo arcabouço. O M&A é uma área muito plural. Muito, né? Então, você tem a parte financeira, você tem a parte jurídica, de estratégia. Normalmente tem um time envolvido, né? Normalmente não, assim, o ideal é que tenha um time envolvido. Né? Exatamente. É uma loucura você pensar em fazer um M&A só com advogado, ou só, por exemplo, contador, só com alguém das finanças corporativas. Eu sozinho, né? Então. Pior do mundo. É nesse sentido, né? Só nesse sentido, é loucura. Assim, você nunca atuou com M&A no Espírito Santo, né? Sua atuação sempre foi forte. Assim. Sempre, saí muito novo daqui, saí com 19 anos e nunca mais voltei a ter residência fixa e trabalhar de fato aqui. Mas possuo muitos clientes no Espírito Santo. Não, claro. O que você acha que mais que difere, cara? Assim, e você, eu sei que você tá aqui, mas você tem também envolvimento de negociações fora. Mas vamos pegar o nosso grande celeiro de negócios, São Paulo. O que tem de grande diferença entre o Espírito Santo e São Paulo hoje? Acho que hoje a tendência é que essa diferença ela diminua com o advindo de tecnologias, enfim, de todas as formas de troca de informações. Hoje é tudo muito rápido, né? Mas eu acho que o principal ponto ainda hoje é a maturidade do mercado, né? E aí quando você fala de maturidade do mercado, você analisa tanto as empresas, de maneira geral, como também os players que estão no ecossistema local. São Paulo, se você anda um raio de 3, 4 quilômetros, você basicamente abrange boa parte das gestoras, boa parte dos fundos de private equity, dos fundos de venture capital e também dos assessores. Então, isso facilita muito o contato acaba respirando tudo aquilo, né? E a troca de informações. Por exemplo, se tiver um determinado evento local, você consegue ver todos os perfis ali, todas as pessoas que participam do ecossistema de uma maneira muito rápida. Consequentemente, isso faz com que os projetos tendam a ter uma velocidade maior. Do outro lado, quando você fala das empresas que estão potencialmente comprando ou vendendo, a gente tem uma maturidade nas empresas maior também, porque ele já tem essa cabeça mais plural da importância de organizar uma empresa desde o momento que eles começam para visar um potencial evento de liquidez mais adiante. Legal. Quer complementar? Não, isso. E aí, assim, você tem, como tudo na vida, você tem um lado positivo e o lado negativo, né? E aí, até puxando um pouco para a estratégia da Apex, né? Como o mercado de capitais do Brasil ele acabou se consolidando ali em Faria Lima e Leblon, naturalmente, espera-se que tenha assim, empresas, assessores, toda a cadeia ali que permeia o M&A ou o mercado financeiro mais evoluído e, consequentemente, também talvez até melhor capital intelectual, porque é uma migração natural ali. Quem quer trabalhar com isso... Em quantidade, com certeza, né? É isso, em quantidade. E aí você faz com que tenha esse lado positivo, né? Então as empresas elas são melhores preparadas, elas são mais ajustadas e aí tendem as transações serem mais bem-sucedidas com essas empresas. Em compensação, esse é o lado positivo, né? O lado negativo é que eu tenho empresas excelentes também fora desse eixo, que elas acabam sendo desassistidas. A empresa é muito boa, mas ela não está bem preparada para fazer um movimento desse. E aí eu não consigo ter êxito num evento de liquidez, não porque a empresa é ruim, mas porque a empresa, talvez por uma falta de preparação, falta de vivência do empresário ou do assessor, né, com um mercado mais desenvolvido. E aí eu faço com que o mercado de M&A, ou de mercado de capitais de uma maneira geral, para o restante do Brasil, fora desse eixo, ele acaba sendo mediano para baixo ali, em termos de desenvolvimento, né, quando eu comparo com o restante. E aí entra o papel da Apex, né, e na minha visão até muito assertivo, de você poder trazer soluções de mercado de capitais, né, de Rio, São Paulo, para esses ambientes e poder fazer com que as empresas elas sejam melhores e que a gente evolua o mercado como um todo. Claro. Mas quando eu falo, vamos pensar aqui num movimento de compra, né? Vamos supor que você esteja assessorando uma empresa num movimento de compra. É mais fácil comprar uma empresa fora ou dentro do eixo, vamos chamar Rio-São Paulo?
Essa é uma excelente pergunta. Acredito que não tem uma resposta binária aqui na Aham. mesa. Mas, como eu comentei anteriormente, na minha visão, usualmente as empresas em São Paulo, e eu colocaria mais São Paulo até do que Rio, tendem a ser mais organizadas. Isso por conta do ecossistema que os Claro, empresários estão envolvidos. Tanto é que a maioria dos cursos, né, que tem no Brasil, quando a gente pensa em um curso na área empresarial, pensa em São Paulo. Então tem muito movimento de pessoas indo para lá, sem dúvida, sem para dúvida. as grandes feiras e tudo mais. Sem dúvida. Então, o empresário que está respirando isso, a tendência é que ele consiga plugar essas melhores práticas na empresa de uma maneira mais rápida. Ok. Entretanto, eu tenho alguns exemplos de clientes que são muito bem organizados e não estão no eixo Rio-São Paulo. Então, por isso que eu acho que não é uma pergunta binária, Tá claro. mas tem esse fator que pode ponderar um pouco mais. Assim, em tese, as empresas em São Paulo estão mais preparadas para fazer um movimento. As outras, em tese, precisam se preparar para depois ir para um movimento. Exato. Seria basicamente isso. Eu acho até que, até analisando assim, também tem os fatores positivos e negativos dessa situação. É o seguinte, se você vai negociar em São Paulo, beleza, a galera tá mais preparada, só que a galera, digamos assim, é um jogador melhor, né? O cara de fora, quando ele não tá tão preparado, ele pode até ser um jogador pior, só que ele tem umas questões tão... que atrapalham até por uma falta de conhecimento do que é, às vezes, um processo de M&A, né? Então, imagina assim, quantas empresas aqui no Espírito Santo que faturam zilhões familiares estão completamente desorganizadas, né? E na hora que você vai até lá para fazer um movimento desse, o cara até fala, pô, mas peraí, o que é isso? Como assim vender? Como assim eu sair? Como assim não ter meu nome? Né? Acontece muito isso, que tá até ligado com a minha próxima pergunta, Pedro. Como que você analisa o Espírito Santo hoje em termos de M&A, né? Que ainda tem muito esse... Esqueci a palavra, cara. O regionalismo, né? Tem muito regionalismo aqui, uma questão não tão corporativa em termos profissionais. Não estou dizendo que as empresas não são profissionais, estou falando de profissionalismo dessa organização, Claro, né? Eu Via de regra, fiz né? minha Via carreira de regra. basicamente toda no meio corporativo, mas também já empreendi, já tive uma empresa que fazia M&A. Só que você saiu de um lugar que era uma exceção, né? Águia Branca. exatamente. Águia Branca é uma exceção em termos de profissionalismo, Total. cara. Porra. Mas é assim, esse é o ponto, né? Mas a gente tem que colocar também que, por exemplo, o desenho de governança do Grupo Águia Branca é uma governança de primeira linha, mas desde 1990 bizarro. Não. bolinha. E a Águia Assim, Branca é um negócio eles bizarro. começaram lá atrás. Então, esses são exemplos, não de Espírito Santo, né? Mas a nível Brasil de organização. Sim. Então, assim, foi uma escola... e é um grupo empresarial familiar, né? Então, assim, foi uma escola absurda. Foi muito bom. Mas, assim, eu lembro que quando a gente estava empreendendo, né? Pô, várias vezes eu fui tocado da empresa do cara. Mas, assim, xingando e não de recebendo. Como assim quando tava empreendendo? Não, eu tinha um escritório antes de M&A, né? Um pouco antes. E aí... Você ia lá para fazer as operações? Não, quando a gente ia fazer o papel comercial, né? De você poder fazer a captação de cliente, então ir conversar, tudo que a gente faz hoje, né? Sim. Só que isso há 10, 12 anos atrás. E aí, ele falou, não, você vender minha empresa? Como assim? Você tá achando que eu tô quebrando? E quando é justamente o contrário, né? O melhor momento de você vender é quando sua empresa está bem. Claro. Mas não existia essa maturidade. E aí você percebe essa mudança... De um tempo para cá, eu acho que é muito impactado quando ele olha para o lado e ele vê o vizinho dele fazendo o movimento. Ele falou, pô, eu tava achando que era uma coisa ruim. Mas eu vejo do lado, pô, eu vejo o negócio acontecendo, meu vizinho vendeu a empresa dele, e como é que é isso? Aí começa a dar uma pulga. E aí você percebe que nesse movimento de estar na rua ali, gastando sola de sapato todo dia, conversando com as empresas, você percebe que essa aceitabilidade ela vai melhorando. E aí a pessoa ela fica mais curiosa, ela busca querer saber o que é aquilo. Mas se eu vender, como é que funciona? Eu vendo e acontece o quê? E aí é o processo de maturação, né? Então, mercados mais desenvolvidos, você tem isso mais fácil, é um tipo de conversa mais fácil de ter. Aqui, de fato, você tinha que ir desbravando. Hoje, se olhar há 10 anos atrás... Nós estamos muito melhor do que nós estávamos, né? Claro. Sem dúvida. Tivemos alguns eventos de liquidez aqui no estado, que foram muito importantes, mas nós ainda estamos abaixo de grandes centros. Cara, com certeza. Até pelo volume, né? Não tem nem difícil até esperar um pouquinho diferente. Em termos de comparação com, por exemplo, São Paulo ou alguns outros estados, só que eu concordo que se eu fizer uma comparação com o próprio Espírito Santo, cara, tem muito mercado aqui ainda para desenvolver. Tem muita coisa para desenvolver aqui.
E tem muita empresa boa, cara. Tem muita empresa boa. Tem muita empresa boa, eu trabalho com isso, com né, clientes, eu faço uma parte de direito societário ali, a gente lida com as empresas, cara. Tem muita empresa boa. Pensando no mercado brasileiro, eu até estava pesquisando aqui, o pós-pandemia, logo pós-pandemia, e vou botar 2021 aqui, foi um ano de recorde, de volume transacionado, né? Tá dizendo aqui foram 344 bilhões de reais. Aqui. Eu joguei no Google aqui rapidinho, tá? 344 bis. E isso faz muito sentido, porque o pós-pandemia, principalmente, é aquele negócio. Ou alguém ganhou muito dinheiro, ou em tese perdeu muito dinheiro. Então isso eu acho que propicia a se fazer transações. Né? Quem tá bem alavancado vai lá e aproveita quem tá em baixa e etc e tal. Só que já 2023 teve uma queda muito grande, enfim. E agora a gente tá em 2025. Como que tá? Como que tá o mercado assim, de 21 para cá? Vou pegar o nosso ápice, tá? Superamos 21 em algum momento ou... E a que vocês atribuem isso? Bem, vivemos um momento que talvez dificilmente voltaremos a viver do ponto de vista econômico no Brasil e excesso de liquidez. Então, 21, com certeza, o fator que impulsionou esse excesso de transações e também os valuations que estavam muito esticados... Foi justamente a questão macro, quando você tinha uma taxa de juros muito baixa. Muito baixa. Consequentemente, um excesso de capital na rua. Então, ok. as empresas estavam mais corajosas, né, para fazer movimentos. E também você teve uma série de eventos de IPOs que encheram caixas de algumas empresas que, enfim, utilizaram esse caixa para poder seguir nessa linha de crescimento inorgânico. Passando 22, 23, a gente começou a ver um movimento de aumento de taxa de juros. Consequentemente, é uma correlação de que você vai ter valuations mais ponderados e, consequentemente, um número de transações menores. Até porque o custo do capital ficou mais alto. Então, claro. E boa parte das empresas que tinham se capitalizadas para fazer movimentos de crescimento inorgânico estavam endividadas. Consequentemente, o custo da dívida aumentou. Só para traduzir aqui para o nosso ouvinte, quando você fala crescimento inorgânico, você está falando exatamente através de aquisições. Porque o orgânico é aquele que a empresa cresce normalmente, a aquisição é uma forma de acelerar ali, etc. Exatamente. E até essa é uma definição bem interessante, porque quando a gente vê o movimento do M&A no Brasil, a gente justamente chega nesse ponto que nós estamos agora. Uma taxa de juros que está alta e, consequentemente, um mercado que está muito mais desafiador do que foi 24 e 23. Então, você vê alguns movimentos... Quando você fala mercado, você está falando o macro, né? Você está falando em termos econômicos Brasil, né? Exato. Ok. Acho que, completando o que o Igor trouxe, eu acho que 2021 é completamente fora da curva. Acho que não é um ano para a gente colocar como... É porque você pega, assim, 2020, a gente teve ali... 2020 eu não lembro os dados direito aqui, mas sei lá, vou ter 1.000 transações. Eu tive 2021, tive 2.000 transações. E aí eu volto para 2023, 2022 ali para 1.000 e pouquinho e aí vai abaixando. Eu acho que 2021 ele é um ano fora. A taxa de juros, sim, com certeza não joga a favor. Tanto que nós estamos piorando. Né? Piorando não, nós estamos tendo menos número de transações do que nós tivemos no comparativo ano contra ano. Ano passado, se eu não me engano, nós tivemos acho que 1.600 transações e 300 bi, né, em valor Qual o requisito para essa transação ser contabilizada? Por exemplo, se uma farmácia comprou outra ali do lado, isso vai ser contabilizado? Tudo que envolve independentemente do tamanho do negócio? E que tem acesso a dados públicos, né? Que você potencialmente coloque em algum banco de dados, né? Dificilmente se você vender, por exemplo, sua barraquinha de pipoca, cara, dificilmente esse dado vai estar disponível. Exatamente. É isso. E aí, assim, 24 no comparativo ano contra ano 23 foi pior. Em número de transações e em valor de transações também. 25 contra 24... O primeiro TRI foi pior em número de transações, maior em valor de transações. Mas sempre com o gringo puxando essa corda. Então, ano passado, as maiores contas, os maiores países aqui, os principais vetores dessas transações foram Estados Unidos e Reino Unido. Você diz os caras investindo para comprar empresas no Brasil? Exato, exatamente. Nesse primeiro TRI, Estados Unidos de novo e Holanda.
E aí, se você fizer um comparativo com a América do Sul, o Brasil ainda está na frente, né, em termos de número de transações. Mas nós só tivemos um país, né, que nos últimos 2 anos o número de transação ano contra ano vem crescendo. Né? Não surpreendentemente, quem que é? Bom, imagino que agora seja a Argentina, né? É isso. Ok. Só eles conseguiram subir no ano contra ano ali, vem aumentando o volume de transação. Então, assim, óbvio, a taxa de juros é um empecilho muito forte, né? A alocação de capital, tanto para quem está vendendo quanto para quem está comprando. Quem está comprando, ele tem que ficar mais diligente na alocação de capital. Para quem está vendendo, é muito ruim porque joga o teu valuation para baixo. Ok. E aí o cara pensa 2 vezes antes de fazer o negócio. Como que a taxa de juros impacta no vendedor? Porque no comprador, para mim, é muito claro, muito fácil. Pô, é o custo do dinheiro. O dinheiro dele tá ali, enfim, ele tá com dinheiro com a taxa de juros altíssima, ele tem 1000 formas de alocar aquele dinheiro. E aí, quando ele pensa, pô, peraí, eu vou arriscar isso aqui? Será que vale arriscar esse capital? Até porque se eu perder para eu recuperar esse capital, ele é caro. Mas como que impacta no vendedor? Por que joga para baixo? No valuation. Mas né? como? Por quê? Na taxa de desconto. A taxa de desconto Explica pra ela é gente. uma cesta de componentes de risco. Ok. E aí, Então, se o capital tá caro, ok. é isso. Consequentemente, você vai projetar, em grandes termos, né, o fluxo de caixa dessa companhia para os próximos anos e trazer esse fluxo de caixa a valor presente para uma taxa de desconto. Então, a taxa de desconto, um dos elementos dessa cesta é justamente a taxa de juros. É um dos aspectos que mais rola debate, né, na hora do valuation, né? Qual a taxa de desconto você vai aplicar, né? Você, quando vai fazer o valuation, fala assim, pô, mas tá jogando uma taxa muito alta. Não, é porque isso é arriscado. Pô, não é tanto. Porque entra uma subjetividade da análise macro futura econômica, né? Exato. Caraca, tá. E agora, assim, a gente falou de taxa de juros. Tá, eu não tenho dúvida que ele é um vilão. Pro mercado, tá, de M&A. Quer dizer, o Brasil tá sendo. Tá matando o brasileiro também. Depois eu posso até perguntar o que vocês acham disso. Mas em relação ao M&A, quem mais são os vilões do M&A? O governo, sem dúvida. Explica. O nosso sistema tributário é uma zona. Né? Por mais correta que a empresa seja, ela sempre está exposta a alguma coisa. Por exemplo, tem um caso que é muito engraçado, né? Nós tivemos um projeto no passado que se tinha um problema do ISS. Uhum. Aí a empresa, a matriz dela ficava, sei lá, em Fortaleza, né? Só que ela tem operação no Brasil todo. A matriz ficava em Fortaleza e ela tem operação no Brasil todo. O ISS é um imposto municipal. Ok. A prefeitura exige que você recolha esse imposto na matriz da empresa. De acordo com a atividade, tem lugar que é na matriz local ou local da prestação. Nesse caso, era da matriz. Ok. Uhum. Só que as prefeituras do local da operação Também estava cobrando. queriam que recolhesse lá. E aí, quando você vai para diligência, o seu cara fala, não, mas você tem uma exposição aqui. Fala, não, mas eu estou na lei aqui, eu preciso recolher na matriz. Então, não importa o que você faça, você, de alguma forma, você está com uma exposição vai precificar ali. aquele risco, né? É isso, e assim, não importa o quão bom o empresário seja, a gente nunca vai conseguir cobrir todo o nosso, nossas leis, o nosso regime tributário. É muito complexo. E essa mudança que a gente tem ali consistentemente, né, até... A insegurança. A insegurança jurídica é um ponto bastante relevante. Então, assim, assim como a taxa de desconto, né, porque o nosso mercado de capitais é inferior, também é uma cesta de componentes, não é só um item específico que colabora para isso. Não, excelente, super claro, né? Acho que ele citou bons exemplos que são fatores externos, mas acho que também tem os fatores internos, que é justamente fazer o dever de casa. Então, você organizar a casa de uma maneira correta, você ter um certo nível de governança que permita você conseguir ter uma visibilidade das suas informações. Acho que esse ponto é importante. Deu um... Caralho, ô Filipão, tá querendo participar aqui? Corta não, hein? Bota aí. Podcast é assim mesmo. Cara, inteligência artificial, cara, tá em tudo. É, isso aí. Mas você tá falando do fatores componente internos, né? Os componentes internos / fatores internos, eu acho que tem
um pouco da participação das próprias empresas estarem mais organizadas, né? E aí, por isso, o papel do advisor ele é muito bom, né? Você entrar, organizar a casa, ter essa sensibilidade de saber o que faz sentido você continuar e o que faz sentido você já ajustar para ir para uma mesa de transação. Às vezes não é nem a hora do cara ir ao mercado. Exatamente. Cara, espera. Exatamente. E isso é muito comum. Muito, isso né? É muito mais comum do que a gente imagina. Isso também é trabalho de boutique? Também é trabalho de Trabalho de boutique. Saber o momento de ir ao mercado, né? Porque eu acho que o Pedro comentou anteriormente que o nosso trabalho é conseguir ter uma maximização do valor, jogando limpo, né? Claro, então, claro. esse ponto Sim. é super Não é? claro aqui, né? Então, Como é aquele negócio que vem acontecendo contabilidade criativa, não? Como é? Contabilidade criativa. Sem contabilidade criativa. exato, Sem exato. contabilidade criativa, né? jogando na bola para que a gente consiga maximizar. E uma das formas de você ter clareza é saber o momento certo de ir ao mercado. Ok. Então, muitas das vezes a gente organiza a empresa antes de ir ao mercado. Eu vou fazer um comentário desse negócio do interno, mas antes eu tive um caso recente lá no escritório. Era um M&A no seguinte sentido, 2 sócios, não aguentavam mais ficar juntos e conseguimos fazer uma negociação. Sentamos, fizemos a negociação, o negócio estava em fé na relação, fizemos a negociação. Só que aí, depois que fizemos a negociação, eu era o advogado do cara que estava vendendo. Eu falei, cara, olha só, beleza, rolou ali, tá tudo certo, só tem um detalhe. Do jeito que tá, você vai pagar 34%. Aí ele, não, mas como assim? Eu falei, pô, vamos lá. Você tem a física, você é dono de uma holding, essa sua holding que é dona da empresa, que ele tinha 50% que estava vendendo. Aí ele falou, pô, mas me falaram lá atrás que a tributação, quando compra e vende, empresa é baixa pela empresa. Eu falei, mas o problema é que a sua holding não foi constituída da forma correta. E a sua participação societária na empresa que está sendo vendida não está alocada corretamente na sua holding. Aí ele falou, pô, então 34 eu não vendo. Eu falei, tá, peraí, mas vamos tentar achar uma solução. Na verdade, a gente estava vendendo a empresa lá embaixo porque ela tinha uma fazenda. O que estava sendo vendido na prática era a fazenda, porque era o único ativo do negócio. Ó. Falei, cara, vamos fazer o seguinte, não vende a empresa, vende a fazenda. Vende a fazenda, tá? Ativo imobiliário. Você pega e distribui o resultado como lucro e etc. Tá bom. Peraí, mas me manda aqui contrato social da operacional e me manda onde que tá alocado o bem. Bicho, o cara era uma empresa de ativo imobiliário. A fazenda não estava alocada no estoque e não tinha o KINAI de compra e venda de negócio. Falei, ó, vai dar certo não, você vai pagar 34 do mesmo jeito. Resultado, a operação não rolou por causa, é uma questão tributária, mas que tá ligado a essa questão da organização interna. Sim. Tem muita empresa que ela é muito mal constituída e o cara não pensa sequer na possibilidade que um dia ele pode vir a querer vender aquele negócio. Então, sempre que lá no escritório as pessoas perguntam, na verdade, sempre que vem um cliente, eu faço a pergunta, você pretende vender isso? Ah, cara, tem 1% de chance. Tá bom, ok, tá claro. Se tem 1% de chance, vamos estruturar para esse 1% de chance poder acontecer da forma correta. Claro. E aí eu pergunto, já que você jogou esse ponto, Igor, qual é o pior que o cara pode ter em termos de governança? Qual é, assim, governança, desculpa, de organização interna? O que o cara tem de... tem gente que não tem uma DRE. Tem gente que não faz uma contabilidade de Estado. Tem gente que não tem governança. Tem gente que não tem documentos societários. O que é pior o cara não ter? Excelente pergunta, mas assim, ela também tem inúmeras possibilidades de resposta. Então, Vai, tá igual do advogado aqui, depende. Tá igual... Porque a gente vem preparado, né, Marcelo? Boa. Mas assim, eu falo isso porque eu já vi de tudo. Então, desde receita por fora, por exemplo, até inúmeras contingências não materializadas, como o caso que o Pedro citou anteriormente também. Você tem empresas que não têm minimamente uma contabilidade acessível. Então, você pede um balancete, não chega um balancete para você conseguir iniciar o trabalho, entendeu? Então, às vezes o cara vai te mandar no máximo um fluxo de caixa para que, a partir dali, você consiga minimamente estruturar os dados gerenciais. Claro. Então, de maneira geral, o que eu percebo, né? Que nessa parte de desorganização da companhia, existem inúmeros elementos. E o pior cenário é ele não conseguir minimamente saber como que está a realidade do negócio dele. Pode ser via um número gerencial, via um balancete contábil, algo do tipo. E uma discussão que a gente sempre tem, até hoje, que eu imaginei que isso, quando eu comecei, era muito comum e hoje ainda perpetua, é a discussão de diferença entre regime de caixa e regime de competência nas empresas. Então, assim, isso aí eu acho que vai acompanhar a gente ainda por um bom tempo, porque falta essa maturidade para que os empreendedores tenham essa visão, né? Porque muitas vezes, assim, a parte contábil e a parte financeira tende a ser um pouco mais chata nas empresas.
e o empreendedor é aquele cara sonhador, idealizador, que vai para cima no dia a dia com inúmeras obrigações, ele tende a deixar essa parte de lado. E, consequentemente, quando chega o momento de ir para uma mesa, a bola de neve já está um pouco maior do que... E ele quer ajustar 5 anos em um mês. Exatamente. Ô Pedro, mas assim, quando vocês pegam uma empresa para avaliar, de novo, né? Imagina que você está ou no bairro, tanto faz, na verdade. A empresa objeto da transação. É fato que uma falta de estrutura societária, um acordo de sócio, isso desvaloriza a empresa? Mesmo não tendo diretamente aspecto econômico ali envolvido, tipo, porque uma falta de acordo de sócio não necessariamente faz com que ele diminua seu faturamento, né? Mas desvaloriza o negócio? Sim, num país como o Brasil, acho que o Igor vai concordar comigo, governança faz muito preço. Mesmo, Então, que doideira, né? Por maior, Não discordo não, tá? por maior nível de organização que a empresa tenha, isso reflete lá na frente. E aí, quando a gente, né, lá do princípio antes, quando a gente está no efeito de proposta ainda, né? Quando a gente pede alguns documentos para o cliente para poder elaborar a proposta, você já começa a ter uma sensibilidade ali do nível de organização que esse cara tem. E aí, se é difícil mandar, ou se você faz algumas perguntas, e alguns clientes eles ficam até nervosos, pô, mas você está perguntando isso tudo para poder fazer a proposta? Por quê? É para ninguém perder tempo lá na frente. Porque a pior coisa que tem, no mercado onde a gente está, no mercado em desenvolvimento, no mercado onde taxa de juros é alta pra caramba, onde nós temos um manicômio tributário aqui, trabalhista, já é uma vitória danada você conseguir uma boa proposta na mesa. Aí você pensa que você consegue uma proposta para o teu cliente, até ali tá todo mundo feliz, vamos entrar em diligência. E aí o comprador investe uma puta grana para poder colocar uma diligência, para poder pagar um auditor para ele ir lá te diligenciar. E você não consegue, por falta de preparação, você não consegue subir documento para o outro lado sequer avaliar a tua empresa. Então, assim, vai chegar todo mundo lá na frente e vai perder tempo porque você sabe que a transação vai morrer, né? E essa casca que a gente cria durante esse tempo nos ajuda a perceber isso um pouco antes. Então, é a hora de virar para o cliente e falar, cara, vamos organizar um pouco a casa aqui, ainda não está na hora, vamos fazer essa reestruturação societária aqui, vamos fazer de uma maneira onde você pague menos lá na frente, onde você consiga captar mais valor do teu negócio aí de 20, 30 anos que você vem colhendo. Então, assim, vamos preparar para a gente fazer depois? Então, assim, esses são alguns dos problemas que a gente tenta identificar antes para que nem o lado de lá perca tempo e nem nós. Legal. Agora, assim, quando eu vou falar de, enfim, seja de private equity, seja de M&A, enfim, do mercado de negócios envolvendo empresas, aí tem VC também, né, Venture Capital e tal. Cara, os fundos, o negócio, assim, os grandes compradores hoje são os fundos, né? Estamos na era dos fundos, em termos de M&A? Ou sempre teve, ou eu que comecei a prestar mais atenção agora, porque, por exemplo, aqui no Espírito Santo, vai lá, se não todas, a grande maioria das grandes operações aqui acabaram envolvendo fundos. Teve a escola, como é o nome dela? A do Leonardo, foi fundo. Teve os laboratórios, foi fundo. Teve o Medicênio, foi fundo. Própria Vix, Meridional, fundo também, né? Isso. Meridional, fundo. O do adubo lá, Casa do Adubo. True Source agora. Sempre fundo, cara, sim. A própria Vix lá atrás, em 2012, com a IFC. Então, assim, mas quer começar? Não, por favor. Não, mas assim, são tanto os fundos, né, internacionais quanto as empresas de fora, naturalmente para eles é uma alocação de capital, um dinheiro mais barato colocar aqui, você tem boas empresas e o dinheiro dele vale mais. O Brasil tá barato, né, o gringo. Em termos de custo da moeda mesmo, né, para ele é muito mais barato. Você tem boas empresas aqui e desses números que eu dei um pouquinho atrás sobre Estados Unidos e Reino Unido, grande parte dessa movimentação veio de fundos de investimento. Então, eles estão aí já tem um tempo, tá? Agora, a gente poderia estar melhor. Nós poderíamos ter mais fundos atuando no Brasil, e aí do mundo todo, e nós não temos, de novo,
por conta de risco fiscal, risco trabalhista, né? A nossa insegurança jurídica joga muito contra. E isso atrapalha no dia a dia, porque às vezes a gente tem boas empresas e quando a gente acessa esses fundos, eles falam, cara, Brasil não está no meu radar. E aí você ainda tenta fazer alguma coisinha, mas é difícil. E aí, Igor? Isso mesmo? Sim, totalmente. Mas vocês estão totalmente. alinhadinhos aqui. Aqui a gente estudou antes, né? A gente conversou ali, esses 30 minutos antes aqui foi para poder alinhar o discurso. Não dá para ir contra o colega, né? Não tem como. Mas assim... Mas sim, assim, totalmente, né? E o que acontece muito também é que os fundos, geralmente, né? Eles fazem a primeira aquisição e essa primeira aquisição vira a tese que eles vão seguir, né? Então, basicamente... Esse fundo tem a tese tal, né? Exatamente. Isso aqui, a linha de estratégia deles, quando fala isso, a linha de estratégia... Exatamente. E a partir dali, geralmente, eles optam por um crescimento inorgânico. Então, boa parte do capital que eles alocam nessa primeira companhia que eles compram é justamente para poder subsidiar a tese, né? Então, tem muito a ver com isso. Então, por isso que a gente vê movimentos de empresas que saem comprando outras, né? Para uma tese de consolidação através desse primeiro player, que é a plataforma. E por isso que a gente vê a figura desses fundos, né? Uma coisa que joga contra a posição dos fundos é justamente a taxa de juros, porque quanto maior a taxa de juros, maior o retorno que os fundos têm que dar para os investidores. Porque no final do dia o fundo também tem um papel como de uma empresa, quando ela vai captar investidor. Eles precisam fazer o roadshow deles e captar com os limited partners. Então, é natural esse movimento de maneira geral. E olhando o Brasil agora com as oportunidades que a gente tem, o que vocês acham que a galera tá olhando mais aqui em termos de investimento? De novo, quando eu falo investimento, eu tô dentro do mercado de M&A, tá? Claro. Quando a gente fala 2025, né, só para poder trazer alguns dados legais, algumas áreas estão um pouco mais aquecidas do que outras, né? Infraestrutura é uma delas. A gente está vendo algumas movimentações em saúde. Mas rapidinho. Infraestrutura, se essa porra depende do governo, por causa das parcerias privadas? Também, parcerias públicas-privadas, mas não necessariamente depende do governo. Existem fundos específicos que olham para transações de infraestrutura. Então, você tem, por exemplo, consolidação na área de saneamento, algumas movimentações na parte de distribuição de energia e outras mais. Então, quando a gente fala de infra, a gente está falando mais ou menos nessa linha. Entendi. Área de saúde, eu fiz um exercício de casa aqui, né? Saúde, cara, tem muitos, né, velho? Saúde tem muita coisa, mas assim, a gente já viveu um boom de saúde lá atrás, né? Que foi basicamente 2015 mais, então tiveram muitas transações, depois teve uma segunda onda que foi em 2020, com a parte de consolidações, né, no setor hospitalar, você tinha o Grupo Redditor fazendo muitas aquisições, Grupo Cora aqui do estado também fazendo algumas aquisições. Hoje a gente vê algumas coisas de health tech ainda também, então as empresas tentam trazer um pouco mais de eficiência, né, para o que elas têm dentro de casa, então geralmente as empresas de tecnologia conseguem trazer um pouco disso. Fora disso, a gente tem visto também umas movimentações dentro da parte de SAFs, então na parte de futebol. Aqui tem o Rio Branco, por exemplo. Exatamente, amanhã tem jogo, amanhã estamos lá no jogo do Rio Branco, torcendo. Você é investidor lá também? Não sou investidor, mas sou um amigo ali do time. A PEC está, né, e lá no escritório, a nossa roda lá do escritório investiu também. Muito interessante o movimento que foi feito. Fora isso, o agro, ele ainda respira bem aqui no Brasil, acho que a gente vive um país que ele majoritariamente agro, então existem alguns movimentos que acontecem. E por fim, energia, né, também, que é um setor que tanto PCHs quanto transmissão e outras. Pedro? Foi a maior transação, acho que de 2024, foi a Equatorial comprando um pedaço da Sabesp, que foi quase 7 bi. Legal. E ela vendeu agora também uma transmissora que teve um retorno absurdo. Eu fui trainee da Equatorial. Legal. Passei 11 meses no Maranhão. Foi uma excelente experiência, tenho grandes amigos lá. E em termos de agro, assim, eu uma vez parei de pensar assim, cara, como que é o investimento de um fundo no agro, assim? Porque assim, normalmente o agro, um produtor rural, né? Um cara que faz empresas e tal, etc. Mas assim, compra literalmente também empresas que exploram a agricultura, pecuária, etc. Normal? Mesma coisa? Pode ser, porque acho que o agro ele é um pouco mais amplo do que isso. Por exemplo, nós tivemos ali em 2020, 2021, agora minha memória vai me trair, mas nós tivemos não necessariamente a parte de terra, mas o agro também engloba aquelas empresas que atuam, por exemplo, com venda de máquina, com venda de equipamento para o agro. Então, aí fica fácil. Lá atrás nós tivemos, não sei se posso encaixar a AgroGalaxy ali como uma parte do agro, mas talvez possa. Nós tivemos a Três Tentos.
Na Bolsa a gente tem muita coisa, né? Nós temos São Martinho. Esse movimento da JBS Sim. enquadra aí também, por exemplo? O JBS também carne. pode colocar Entra como aí. agro. Então, assim, o agro ele é muito amplo e nós temos excelentes empresas ali, a parte de desenvolvimento genético, Ok. de grãos, né? Assim, é muito grande. Então, assim, você tem um É um portfólio, legal. não só a parte de commodity. Talvez você estava pensando na parte de commodities, que é eu muito tava forte. pensando um pouco na parte commodity, mas assim, fez todo sentido que você trouxe, assim, que você traz um em volta que engloba a própria commodity, né? É isso. Você deu um exemplo recente também aqui do estado, a Casa do Adubo, ela Sim. pode se enquadrar dentro Também. do agro também, porque você tem a distribuição, né, Sim. de insumos agrícolas de maneira geral, então... Sim. Vamos lá, se vocês tivessem que dar um recado aqui, principalmente pra galera do Espírito Santo, que é a maior parte do nosso público aqui que tá ouvindo, o cara que tem uma empresa que tá aí, porra, mas será que M&A é pra mim? Não é? O negócio deve ser complicado. Vou ficar lá um ano com os caras no meu pé do ouvido e tal, etc. Que eu sei que rola muito isso, porque eu como advogado da área, assim, já ouvi muito. Que recado vocês dariam pra essa galera? Bem, eu acho que o ponto, começando aqui, tá, Pedro? Fica à Geralmente vontade. comecei algumas vezes aqui, mas eu acho que um ponto importante, né, para o mercado local é que não necessariamente você vai vender a empresa, mas esteja preparado para que a sua empresa possa ser vendida. Porque, querendo ou não, quando você faz esse movimento, você já tem um certo nível de governança corporativa, maturidade empresarial. Que beneficia o seu próprio negócio. Exatamente. independentemente de Você vai conseguir tomar as melhores decisões do ponto de vista estratégico, operacional. Então, isso é muito importante, né? E aí a venda vai ser uma consequência. Sim. A venda nada mais é do que você se remunerar pelos anos de trabalho que você esteve à frente do Muito seu negócio. Você está antecipando o tempo de vida, uma vez que você está recebendo fluxo de caixa vender. futuro. Essa parada do tempo de vida é muito legal, cara. É um raciocínio muito legal pra Sim. pra ajudar o cara a vender. E quando você pensa assim, você tem uma mudança na sua cabeça, porque você está querendo ou não, você está reduzindo o risco no seu portfólio. Cacete. Ou seja, se você tem 100% da sua vida destinada a uma empresa, consequentemente seu capital está ali dentro, a partir do momento que você faz uma venda, você vai ter uma opção de liquidez na qual você vai conseguir investir em outras classes de ativo. Perfeito. E até mesmo empreender novamente, né? Então a gente tem inúmeros Claro, né? Recomeçar, né? empreendedores seriais que fazem isso, fazem a primeira venda e partem para os próximos negócios com uma tranquilidade muito maior. Legal. E aproveitar o potencial do Espírito Santo, que eu acho que é um estado que né? tem crescido bastante. Eu acho que esse movimento da Apex é muito legal, É bem legal. de Bem legal. levar o Espírito Santo para o resto do Brasil e para o mundo, como vocês estavam agora em Nova York. Dá muito orgulho, de fato, ser capixaba, estar morando em São Paulo e ver esse movimento todo acontecendo. Mas você volta, eu sei que você volta, uma hora você volta. A gente fala que um evento de liquidez, ele é um reconhecimento do mercado à tua trajetória empresarial. Então, acho que nada poderia ser mais gratificante do que você ter alguém querendo gostar do que você construiu e querer adquirir aquilo ali. Sim. Então, quando a gente tenta sempre trazer muito essa visão para o empresário. E aí, o que o Igor falou, eu estou 100% com ele. Assim, é melhor você estar preparado e não precisar do que você precisar e não estar preparado. Você precisa captar um recurso, vender uma participação e tua empresa está desorganizada ou tua empresa está mal e aí você tem que vender a toque de caixa num preço ruim ou aceitar um deságio muito grande no valor da tua empresa porque você não está preparado ou organizado. Então, assim, independente de qualquer coisa, esteja preparado, né? Tente tratar a empresa, sempre evoluir em todas as partes, não só na parte financeira, mas a parte de governança, está sempre adequado às normas, às leis, que isso assim, vai fazer diferença em algum momento da tua Com certeza, até porque assim, ainda que o momento, vou dizer assim, não seja o melhor, cara, é uma negociação, é um negócio que pode acontecer sempre a qualquer momento, né, cara? Assim, então, assim, eu ia até perguntar se o momento tá bom pra M&A. Eu sei que se a gente fizer essas análises que a gente fez aqui agora, a resposta parece ser não. Mas, cara, uma boa oportunidade sempre aparece, aí você tem que estar preparado pra ela. O negócio do cavalo selado, né, que a gente não pode deixar. Como que, minha última aqui dessa primeira parte aqui, né, eu até tinha umas outras aqui, importantes de contabilidade, jurídico, só que acho que ficou bem claro aqui, né, como um time bom deixa, enfim, a empresa muito mais bem preparada. Mas, em termos de Igor e Pedro, como que vocês se veem no futuro? Vai lá, começa essa aí, Pedrão. Obrigado. O Igor começou com as fáceis. Faixa preta de jiu-jitsu, competindo na DCC, o que é?
Não. Faixa preta de jiu-jitsu, sim. Competir Legal. no ADCC, eu não tenho essa pretensão, não. Aham. Mas, sim, no futuro, né, eu vejo... E, assim, concordo muito com o que a Apex está fazendo, então vejo tanto eu quanto a Apex aqui, que a gente possa levar a Apex para o restante do Brasil e para o mundo, e levar Legal. o Espírito Santo e os nossos outros polos também para o mundo. Contribuir de alguma forma para que o mercado de capitais ele se desenvolva e aí ter parceiros bons, E os, né, os- como o Igor e os mercados regionais brasileiros, os né? mercados regionais brasileiros, exatamente. E ter parceiros bons ajuda nessa trajetória. Cara, e profissionalmente se me desenvolver aqui dentro e poder conseguir continuar colaborando com cada vez mais empresários e sentir Massa. que de alguma forma tem uma pontinha do teu trabalho ali nessa maturação e nessa melhoria do mercado de capitais brasileiro. Massa. Acho que Legal. é isso. Muito E aí, bom, meu velho? excelente. Acho que do meu lado vai muito nessa linha também, né, de agregar o ecossistema como um todo, fazendo com que as empresas fiquem cada vez mais maduras para movimentos de M&A. Eu acho que é muito importante você realizar um trabalho e no final do dia o seu cliente está muito satisfeito no final porque ele conseguiu ter essa tranquilidade para a geração atual e para as próximas gerações. Eu acho que isso não tem preço, na verdade. sim. Geralmente o M&A ele é um trabalho muito desgastante. A gente costuma dizer que a gente tem que ter uma parcela de psicólogo também dos nossos clientes, porque, querendo ou não, a gente está lidando com algo que foi fomentado durante muitos anos da vida dele. Então, a gente tem que ter a nossa paciência de saber o momento e se de fato aquela é a melhor oportunidade para ele, mas também conseguir tranquilizá-lo nos momentos de turbulência de um projeto de M&A, Claro. porque existem muitas. Então, essa maturidade do mercado eu acho que é o que eu busco no futuro Legal. e obviamente, crescendo profissionalmente cada vez mais. Boa. Boa. Vamos lá então para nossa parte 2. Muito bom. Lembrando de agradecer a Tomasi, Laboratórios. Agora é mais papum. Indicação de um livro. Tem um livro que eu gosto muito, que é do Ben Horowitz, chamado O Lado Difícil das Situações Difíceis. Muito bom. Para mim, Muito é top 5 aí dos livros que eu já li nos últimos anos. E, consequentemente, eu indico para todo mundo. Você tá com dificuldade de tomar uma decisão. Exatamente. Esse livro é bom pra você. A grande mensagem que ele passa é que não existe playbook, né, para as decisões da vida. Ou seja, Perfeito. não tem uma fórmula. Você tem que tomar a decisão mesmo que você não consiga visualizar aonde essa decisão vai tomar. E que não tomar uma decisão é uma decisão. É uma decisão, claro. Só é. que talvez não seja melhor. E aí? Perfeito. A Revolta de Atlas. É um livro que eu relutei bastante para começar a ler, mas hoje, onde eu vou, que me pedem indicação, é um livro que acabou virando meu livro de cabeceira, é um livro que para mim é... Ah, ele tá aqui, Foi. tem o Atlas ali, tem tatuagem, tem coisa pra caralho. O Atlas tá sempre presente aqui. Um filme. Pô, excelente, hein? Isso eu não tinha me preparado, pessoal. Então, Mas você ouve, você sabe que ia chegar aqui, pô. mas Sabe que chega essa parte. o filme realmente... deixa o Pedro começar, Vai. porque eu prometo que eu vou pensar aqui durante Vai, 5 um segundos. Cara, eu gosto de Harry Potter. Muito bom. Harry Potter... Foi muito rápido. Tá ligado que vai... Tem a série da HBO, vai reiniciar a porra toda, né? Com novos atores e tal, etc. Já tá confirmado, na HBO. E a HBO normalmente bota uma grana boa, o negócio é bom. Pô, na HBO eu tô assistindo The Last of Us. Que Muito bom também. Cara, se fosse série... Pô, Mas vai ter série eu tô mais Vocês estão viciado. cagando aqui a porra do negócio. Fala o filme, caralho. Ah, boa. Com relação a filme, eu acho que eu não poderia ser diferente. O Contador, pra mim, é o melhor filme que existe. muito bom. Pera aí. Do grande Ben Affleck. Acabou de sair o 2 no Saiu cinema. 2 agora? Pô, esse filme é Exatamente. filmaço, cara. Filmaço. Filmaço. Muito bom. Eu poderia ter falado que eu fiz contabilidade por conta do Contador, mas vi não o dois seria ainda não. verdade. É bom Eu também não vi o 2 caralho, ainda, mas legal. tá no cinema. Mas foi pelo Cadinho. Bem lembrado. Uma série. Last of Us, então? Prison Break. Prison Break. Porra, boa pra caralho. Série massa. muito boa. Muito massa, Muito né? boa. Mas a minha hoje, The Last of Us. Last of Us. E aí até uma Vocês já curiosidade. jogaram o jogo? Já, joguei, mas assim, puta, eu tô muito viciado na série, cara. Muito Muito boa. E eu não sou muito de série, isso é engraçado, Sim, mas... sim. E eu, há algum tempo atrás, eu despertei uma curiosidade que é tentar ser sobrevivencialista, né? Então, a série é muito sobre esse muito, tema e muito, tudo que muito. tem sobre sobrevivencialismo eu Inclusive, tento assistir. sobre o lado humano, né, cara? Exatamente. E, pô, o jogo é bizarro, cara. O jogo... Muito que bom. jogaço. O jogo, tanto é o jogo top quanto, 5 que eu já quanto o joguei. seriado, ele é muito mais sobre reorganização e reestruturação da sociedade do que, de fato, sobre zumbis ou bichos ou qualquer outra Zumbi é coisa. um elemento, cara. Exatamente. Zumbi é um elemento, sacou?
Um game. Videogame? Um jogo? Começa comigo. Isso aí é fácil. FIFA. Adoro FIFA. Passei boa parte da minha vida jogando Win Eleven, depois migrei pra FIFA. Tem Teve o PES, teve a época do PES também, né? Logo depois exato. teve O PES também foi legal, mas assim, foi mais rápido. Assim. Hoje é FIFA. Tem um amigo chamado Marcelo, que ele é meu concorrente número 1 no jogo. mesmo? Então a gente tem grandes embates ali. Pô, eu tô ganhando dele. Vou desafiar não, cara. Então, eu vou desafiar não, que eu tava... Não, mas eu vi que você fez um campeonato esses dias lá com os meninos. Foi com a galera do escritório. Vocês são Tá viciados. E aí, qual é o jogo? Eu gosto de God of War. Excelente jogo. Top 5 E também. The Last of Us, o jogo também, que é um absurdo. Um desenho de infância. Pokémon. Cavaleiros do Zodíacos. Cara, você sabe que saiu Cavaleiros do Zodíaco, você dá uma baixada aquela porra. Saiu, eu vi um no Instagram, devia ter te mandado, não sabia que você era tão fã. Um negócio meio nostálgico, assim, falando do quanto que Cavaleiros do Zodíacos impactou na TV brasileira, que a manchete chegava a bater 15 pontos no Ibope, cara. Sensacional. Naquela época. Venderam mais de 1 milhão de bonecas. Esse negócio, assim, pra época era bizarro. O filme, que eu lembro que, inclusive, eu assisti aqui em Vitória, quando eu vim visitar meu irmão, que foi assim, ficou entre top 3 do Brasil na época, e pra anime isso era bizarro, né? Assim, E talvez quando, pelo menos no meu caso, eu era muito novo, eu não tinha noção dos detalhes do desenho. Porque, assim, era muito rico em detalhes, em história. Mas você não reassistiu depois de velho, não? Não. Eu já reassisti a porra toda. Isso aí não... Do caralho. Eu tentei assistir com meu filho. Coitado. Cavaleiro Zodíaco. Eu gosto pra caramba. Dragon Ball, que pra mim também é absurdo. E o Pokémon. Só que Dragon Ball e Cavaleiro Zodíaco, ele não teve muita paciência. O Pokémon ele gostou, aí o Pokémon... Porque é lerdo, né? Lento, né? Lento, Não, mas tem a musiquinha, aí ele se amarra. Tá. Aí a gente tava assistindo até, sei lá, um mês atrás, a gente assistia todo dia um episódio antes de dormir. Cada luta daquela nas casas do Zodíaco lá demorava um mês, uma porra. Exatamente. Lerdo pra caralho, mas é massa. Mas é muito bom. Vamos lá. Uma brincadeira de infância. Puta merda. Porrão. Eu não sei. Aqui em Vitória era Porrão o nome. Que porrão, velho? Era uma... Pô, tinha uma bola de futebol. E aí você tinha que chutar e se acertasse em alguém... Aqui em Vitória era porradobol também. Porradobol. Era machucar os outros a intenção, né? Dava tapa até ele encostar em algum lugar que tinha que parar. Tá bom, e aí, Igor? Não, eu acho que a brincadeira é mais tranquila. Eu gostava mais de futebol mesmo, assim. Ok. Normal, né? Um estilo musical. Samba. E aí, Igor? Um axé, pra dar uma... boa, em homenagem boa. a você aí, Boa, baiano. garoto. É uma banda ou artista? Cartola. Boa. Gosto muito de um capixaba chamado Silva. Porra, quem citou Silva aqui foi Marcos Boas na última vez que veio. Um valor, princípio. Liberdade. Liberdade. Boa, essa eu gostei demais. Um herói da ficção. Puta merda, bicho. Goku. Goku, irado. Bruce Wayne. Bruce Wayne. Irado. E o herói da vida real? Não tem herói na vida real. Meu pai. Boa. Byside ou Cellside? Cellside. Cellside. Ganha mais. Mais emocionante. Boa. Agora sim, eu vou fazer primeiro com o Pedro, depois eu vou fazer com você. Claro. Porque a sequência senão não vai dar certo. Sem combinar. Hã? Sem combinar. Sem combinar o quê? O que vai sair agora? Você nem sabe o que eu vou falar aqui agora. Então. Então, vai lá. Renda fixa ou poupança? Um tiro no pé. Tá, não, tem que escolher um, porra. Renda fixa. Renda fixa. Renda fixa ou ações? Ações. Ações ou cripto? Ações. Ações ou fundo imobiliário? Ações. Ações ou tesouro direto? Ações. Ações ou private equity? Private equity. Boa. Vamos lá, Igor, agora você, hein? Ficou foda, né? Que agora ele já sabe tudo, porra, né? Tá, mas beleza. Tem jeito não, mas vamos lá. Renda fixa ou poupança? Renda fixa. Renda fixa ou ações? Ações. Ações ou cripto? Ações. Ações ou fundo imobiliário? Ações. Ações ou tesouro? Ações. Ações ou private equity? Private equity. Boa, garoto. Aí ficou bonitinho os dois. Um esporte. Hoje, jiu-jitsu. Boa. Kitesurf. Kitesurf. Coisa de rico.
Foi de rico, né? Coisa de aventureiro. Porque- É coisa de Faria Até porque Lima. kitesurf, você não consegue fazer em São Paulo. A não ser que tenha alguma lagoa. Não, tem, mas geralmente no Então. Ceará. Ou seja, aí o cara ainda tem que ir pro Ceará Vai e frear. tal, você viu, né? Um time. Corinthians. Coitado. Vascão. Vixe, lascaram os dois aqui. Penúltima. O medo. Avião. Rapaz, eu não gosto daquele negócio também, não. Odeio avião. Eu vou, mas dizer que eu gosto... Não, vou porque curto, precisa, não. mas... Curto não. Solidão. Solidão. Uma ambição. Liberdade. Excelente ponto, hein? Isso aí é... Você podia ter mandado antes essas perguntas, né? Mas... Acho que eu vou de liberdade também, porque tá na moda. E tá arriscada. Muito. E tá arriscada pra cacete. Galera, a gente chega ao fim do episódio, mas peraí que tem uns presentes aqui pra vocês. Deixa eu pegar aqui. Olha só. Vamos lá. Primeiro, uma canequinha pra tomar um café aí do Diga aí. Dessa branquinha aí. Excelente. Você não toma café, mas, pô, dá pra Mas botar dá pra tomar um chá, dá pra tomar um chá. chá, um uísque, o que quiser, dá pra botar aí. Vai. Ih, ó, que Fita maravilha. cassete. Cada um, cara. Não vai caber em vocês, não, tá? Mas aí vocês dão pra alguém aqui, porque. Ó, não. Rapaz, vai caber sim. Ô, Filipão, nem sabia que tinha G aqui. Caraca, que sorte aí, ó. Uma camiseta do Diga aí pra dar aquela corridinha pra você que gosta. Você Já não vou corre, estrear não, hoje, hein? mas você faz uma coisa aí boa, garoto. Gostei dela, hein? Camisetinha do Diga aí. Muito boa, hein? Um presentaço da Claides. Kiss. Sacolinha pra cada um aí, tá? É. Bonito, hein? E, por fim, e o que eu acho mais legal, né? Porque é diferente. Um presente da KC, que é Keristin Comarello, tá? Ela é designer e ela também é dona da loja Friends, que ajuda a gente a decorar aqui. Também nosso patrocinador. Então, cada podcast tem uma decoração. Então, vou pedir pra cada um abrir aí e ler o que tá escrito, né? Pô, que demais, cara. Legal, né? Pô, sensacional, hein? Pô, aqui você jogou pesado, hein? Jogou, né? Vai, dá uma lida e lê o que tá na base aí. Pedro Zordan, faixa preta de MNE e amigo fiel. Ah, garoto. Igor Batista, o capixaba de ferro que sabe tudo de M&A. Sensacional, cara. Muito obrigado. Muito lindo. Galera, eu agradeço. Foi mais um episódio iradíssimo. Gostei muito. Acho que saíram muito bons conteúdos aqui para todo mundo saber mais sobre o mercado. Entender também o momento que a gente tá vivendo, né? Que realmente o Brasil tá foda. Sempre E tá. Sempre tá. Sempre tá. Sempre tá. O Micho tá fazendo de vocês de ontem pra hoje. Mandou bem pra caralho, aumentou mais tributo. Caralho, os caras tão foda. Os caras não cansam, meu irmão. Os caras não cansam. E é isso. Muito obrigado, tá? Passa aí se tiver algum recado especial, senão... Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Eu particularmente fico feliz como amigo, assim, por estar na Apex também, de ver o podcast cada vez crescendo mais. Porra, ter levado hoje o Diga aí pro BRM e, pô, isso aí é legal pra caramba. Feliz de poder ver tudo isso acontecendo e de estar aqui mais uma vez. Obrigado pelo convite. Vamos voltar com certeza. Excelente. Idem aqui, muito obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui, né? De espectador a participante, eu acho que tive um salto grande aí, então, pô, é sempre muito bom conversar com você. E foi engraçado, né, que eu fui te convidar. Cara, você vem quando pra Vitória? Ah, vou sexta. Eu falei, cara, vamos gravar, bora. Não, ele falou, vamos sexta. Eu falei, ótimo, final do mês? Não, amanhã. Eu falei, pô, tá bom, vamos lá bater um papo. Mas assim, é sempre muito bom, é sempre muito valioso trocar experiência. Com certeza, cara. E Gosto sempre quando demais. você vai em São Paulo, eu adoro te receber Obrigado. lá em São Paulo, a gente sair para conversar. Acho que esse trabalho que você faz aqui, ele engrandece muito o ecossistema. Então, que você continue tendo esse poder para perpetuar isso aqui. Porque Valeu. você traz muita gente bacana, que tem histórias boas para contar e isso é muito legal e grandioso. Eu gosto muito. Como eu digo, eu saio, cada episódio que termina, eu saio melhor. Porque eu aprendo com os melhores. Galera, Excelente. valeu, muito obrigado. E agradecer o Pedro também aqui pelo papo, claro, cara. não, pô, Porra, excelente. aqui Mandaram com bem você, aí. Cara, brigadão. Sempre Casou bem. muito ali. bom demais. conversar. Acho que, obviamente é isso. O que ele falou foi um ponto muito interessante. Nós estamos em casas diferentes, mas isso não quer dizer nada no final do dia, porque eu acho que a gente tem que se ajudar e perpetuar também a questão do conhecimento. Eu acho que Perfeito. sou muito grato aqui ao time da Apex, o Borba e todo mundo aí que a gente sempre interage. Irado. Que bom. Os caras estão sempre abertos aí para Boa. receber os parceiros e amigos. Boa. Isso. Excelente. Foi. Galera, valeu, um abraço. Fui.